Bom, nessa aula nós vamos falar sobre ácidos. Ácidos, segundo a definição de Arrhenius, são substâncias que em solução aquosa se ionizam, produzindo um íon positivo, como o cátion. O ácido ele tem que necessariamente produzir H+, ou H3O+. Então, a gente tem um ácido genérico aqui, em solução aquosa ele produz H3O+, mais A-. E a classificação dele com relação ao número de hidrogênios ionizáveis, a gente vai ter algumas classificações, essa é uma delas, né? Você vai olhar quantos hidrogênios tem. Por exemplo, tem HCl, tem um hidrogênio, então é um monoácido. HClO4 tem um hidrogênio, então também é um monoácido. H2SO4 tem dois hidrogênios, então é um diácido. H3PO4 tem três hidrogênios, então é um triácido. Quanto à presença ou não de oxigênio, quando não tem hidrogênio, não tem oxigênio, é chamado de hidrácido, por exemplo, HCl, HBr, HI. Quando tem oxigênio, chamado de oxiácido, exemplo, o HSO4, HNO3 e assim sucessivamente. E uma outra classificação com relação ao grau de ionização. Está diretamente ligado à quantidade à força do ácido, né? Então, se define como a razão entre as moléculas ionizadas e a quantidade de molécula inicial. Por exemplo, então, número de moléculas ionizadas dividido por moléculas inicialmente dissolvidas. E aí você pode classificar segundo o valor de alfa em porcentagem, que você pode multiplicar esse valor aqui por 100. Você pode multiplicar esse valor aqui por 100%. E a partir do momento que você multiplica por 100%, você vai ter em termos de porcentagem, né? E aí, com relação à porcentagem, se for maior que 50, é um ácido forte, menor que 50 e maior que 5% é um ácido fraco, menor ou igual a 5% vai ser um ácido fraco, maior que isso vai ser um ácido moderado. E aí, um exemplo, por exemplo, você tem o seguinte: você tem 100 moléculas de ácido sulfúrico, 80 estão ionizadas. Qual é o grau de ionização? Você vai dividir ali a quantidade de ionizadas Você vai dividir ali a quantidade de moléculas ionizadas pelo total de moléculas, e aí, por exemplo, 80 dividido por 100 dá 0,8, vezes 100% dá 80%. Então, esse é o grau de ionização. Esse ácido, por exemplo, se classificaria como um ácido forte. Uma outra forma de você ver a força do ácido é com relação aos oxiácidos, né? Onde você pode usar a diferença entre o número de átomos de oxigênio e o número de átomos de hidrogênio para você verificar se ele é forte, moderado ou fraco. Se essa diferença ela der maior que 2, ela é um ácido forte. Se der 1, é moderado. E se der fraco, se der 0 é fraco. Vamos ver aqui o exemplo. Vou explicar como é que faz essa conta. Por exemplo, HBr O3. Você tem 3 oxigênios, né? E 1 hidrogênio. Então, você vai ter aqui 2. H2SO4, você tem 4 oxigênios e 2 hidrogênios. Então, você vai ter aqui 2. H3PO4, você tem 4 oxigênios e 3 hidrogênios. Então, vai dar 1. Você vai ter um ácido moderado. HClO, 1 oxigênio, 1 hidrogênio, 1 menos 1 dá 0. Volatilidade.
são a forma do ácido se transformar, passar rapidamente para o estado líquido, a facilidade, né? HCl, HF, HCN, H2S, HNO3, os ácidos fixos eles não passam facilmente para o estado gasoso. Com relação à nomenclatura, a gente pode classificar. Bom, com relação à nomenclatura, ela é dividida em duas, né? Os hidrácidos, ácido, alguma coisa que lembre o elemento de terminação hídrico. Aí, por exemplo, HF, ácido fluorídrico. HCl, ácido clorídrico. HCN, ácido cianídrico. O CN são dois elementos juntos, eles seriam uma exceção da formação dos hidrácidos aí, que normalmente é o hidrogênio apenas um elemento, tá? Os oxiácidos, a gente vai ter que olhar com relação ao NOx, do elemento central, NOx mais 7, ácido per-ico, mais 6, mais 5, mais 4, quando se refere à família 4A ou grupo 14, ácido ico, ácido oso, mais 4 e mais 3, ácido hipooso, mais 1. E aí aqui a gente tem uma tabelinha que vai facilitar, caso você consiga compreender aqui essa ideia, né? Eu dividi os grupos, aqueles que normalmente formam ácidos, né? De 1, de 7, da família 7A, a família 4A, o grupo 13, né? O grupo da família 7A, 3A também formam ácidos, mas aqui os mais importantes. Aí, por exemplo, né? Você vai Se a gente pega ali, por exemplo, o HCl, O4, para calcular o NOx dele, a gente tem que lembrar os NOx tabelados. Nos ácidos, é fácil, do hidrogênio e do oxigênio não tem exceção. E aí a gente pega a quantidade e multiplica pelo NOx. Por exemplo, eu tenho um hidrogênio ali, multiplicar 1 vezes mais 1, mais aqui eu vou chamar de x, mais 1 vezes x, mais 4 vezes menos 2. Isso aqui vai ser igual a 0, né? Então, a gente pode calcular o NOx o X ali, que vai ser referente ao NOx do cloro, né? Se fizer essa conta ali, o que a gente vai ter? Nós vamos ter ali, então aqui vai ser 1 mais x menos 8, igual a 0. X vai ser igual a menos 7, passando para o outro lado, mais 7, tá? A fórmula do ácido, a partir do nome, não existe uma regra, siga isso, né? Mas existe alguns macetes para você fazer isso, né? Gente, voltando aqui. Então, por exemplo, mais 7 para esse elemento central aqui. Então, você vai ter aqui ácido terminação ico. Então, ácido perclórico, né? Tem o per também, tá? Eu tirei um oxigênio aqui, ó, HClO4, HClO3. Então, o NOx ele vai diminuindo as unidades. Então, vai ser, tira o per, fica ácido clórico. Aqui também tirou um oxigênio, então o NOx vai ser aqui mais 3. Eu vou ter, então, ácido, terminação oso, ácido cloroso. Aqui, mais um. Ácido hipocloroso. Ah, mas aí você pode falar assim, mas, por exemplo, cai um ácido, eu tenho que dar nome para um ácido,
do grupo 17, da família 7A, mas que não é com cloro. Tem por exemplo, HBrO3. O que eu faço? Eu vou tirar simplesmente aquilo que refere seu elemento. Cálculo NOx, se eu calcular aqui, você vai descobrir que é mais 5, tá? Então, seria o ácido aqui, mais 5, ácido terminação ico, o BR é o bromo, então ácido bromídrico, certo? Beleza, aí se calcular o NOx aqui do grupo 16, da família 6A, você vai descobrir que esse númerozinho aqui, ele se refere ao sempre maior NOx do grupo. Ou o grupo 16, maior NOx, vai ser 6, o número da unidade. Então, aqui vai ser mais 6. Então, ácido sulfúrico. Sur, porque lembra o enxofre, tá? Tirei um oxigênio, então o NOx aqui vai ser mais 3, ácido sulfuroso. Família 5A, grupo 15, terminação hídrico, ácido nítrico. Ou aqui, ácido nitroso. Tirei um oxigênio, aqui vai ser mais 5, e aqui mais 3. Se eu calcular para o fósforo também, mais 5, maior da família, tirei um oxigênio, mais 3, tirei um outro oxigênio, mais 1. Ácido fosfórico, ácido fosforoso e ácido hipofosforoso. Família 4A, grupo 14, só tem uma possibilidade, que é o ácido de terminação hídrico, aqui seria o ácido carbônico. Não existe uma regra básica, assim, uma regra, né, para você pegar o ácido, o nome de um ácido, e transformar ele em uma fórmula. Mas existe algumas dicas que vão te ajudar. Vamos lá. Qual é a fórmula do ácido? Você pode pegar uma frase como essa, ó. Não como bolo, claro, só pão sírio, onde você tem ali, ó, não do nitrogênio, como do carbono, tem os principais elementos. Se é oxiácido, tem que ter hidrogênio e tem que ter oxigênio. Para o hidrogênio, você vai usar a regra 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E para o oxigênio, você vai usar a regra 4, 3, 3, 4, tá? Beleza. Quando você fizer isso, você tem os principais ácidos com terminação ico. Então, primeiro, ácido nítrico, ácido carbônico, ácido bórico, ácido clórico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico e ácido silícico. Aí você pergunta, mas me perguntaram qual é o nome do ácido nitroso. Quem que é o ácido nitroso? Bom, se eu lembrei desse truquezinho aqui, né? E sei que o ácido nítrico é o HNO3, o ácido nitroso, eu vou retirar apenas um oxigênio, então vai ser o HNO2. Beleza? Ok. Montagem, uma outra dica é que o número de vogais é igual ao número de vogais da fórmula. Ácido sulfúrico, por exemplo. O ácido sulfúrico tem 4 vogais, então, e eu sei que é o H, S e o O. Quantos oxigênios vai ter? 4. Depois disso, eu vou calcular o NOx, porque se termina em ico, eu tenho maior NOx. O enxofre está no grupo 16, então ele tá, maior NOx dele é mais 6. Oxigênio vai ser sempre menos 2 no ácido, então se eu fizer ali, eu vou descobrir que o hidrogênio tem que ser 2. Mas o NOx do hidrogênio é sempre mais 1, então eu tenho que ter 2 hidrogênios ali. Então, beleza, mas eu quero saber qual que é o ácido nitroso. Ácido nitroso tira um oxigênio, H2 é só 3. Nítrico tem 3 oxigênios, ele é formado por, tem 3 vogais, desculpa. Ele é formado pelo hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Ele tem 3 vogais na sua forma molecular. E o ácido nitroso?
Ácido nitroso vai ser o HNO3. As exceções, ácido carbônico, que é o H2PO4, e o ácido permangânico, que é o HMNO.